Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Café Sem Pressa, onde o CNPJ dá voz para o CPF. E hoje nós temos uma convidada muito especial. E é com muita alegria que eu quero apresentar ela. Nossa convidada realmente é muito especial. Ela carrega uma história marcada com muita fé, amor e recomeços. Seja muito bem-vinda, Mona Lisa. Obrigada, meninas. Para mim é um prazer estar com vocês e fazer parte dessa trajetória. Como assim, né? Vamos lá. Quem é a Mona Lisa? Porque, assim, é a primeira vez que eu te conheço e para todo mundo também. Eu acho que é importante a gente já começar aí. Vamos lá. A Letícia Mona Lisa, melhor dizendo, ela é uma pessoa que está passando por uma transição depois da perda da minha mãe. Mas uma transição que está sendo regada de confiança, de fé e de recomeços, na verdade. Então, já fiz várias coisas durante a minha trajetória. Já participei de lugares que hoje não me cabem mais. E tenho conhecido lugares a qual o Senhor tem me apresentado. Assim como amigas como vocês, que o Senhor tem me apresentado. Eu me sinto muito feliz por isso. Trabalho na área da beleza, da autoestima. Gosto muito de moda, sou apaixonada por moda. Gente, vocês podem perceber, né? Olha a skin de hoje. A skin da Mona Lisa. Não, eu preciso elogiar ela. Eu fiquei apaixonada. Desde a hora que eu bati o olho, eu falei, você está lindíssima. Maravilha, obrigada. Então, eu sou apaixonada por moda, é um hobby que eu gosto. Consigo agregar várias coisas, tudo junto. Participo de assessoria, participo da parte de curadoria da moda, participo também de servir na igreja ao Senhor, porque é disso que me fortalece. Então, podem esperar da Mona Lisa uma Mona Lisa de fé, de coragem e sempre de recomeços. Porque sempre é uma oportunidade da gente aprender algo, colocar aquilo em prática. Verdade. E você falando um pouco de fé, eu vi que lá na sua bio tá escrito, foi a fé que me movimentou até aqui. Eu senti no meu coração de te perguntar, existe alguma história atrás dessa frase? Qual é a história? Sim, existe. Uma trajetória regada por fé até hoje em memória da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito regada na fé. Tá para nascer, na verdade, se eu posso usar essa expressão, uma outra pessoa com uma fé tamanha da minha mãe. Uma mulher que nunca parou, mediante a qualquer circunstância. A fé dela carregou ela pela trajetória de vida dela. Isso me emociona hoje em dia. E é essa mesma fé em que eu quero seguir, que eu tenho seguido. E são fé regadas de testemunhos e trajetórias em qual eu estive com o Senhor e tenho tido também, que é Ele que tem me fortalecido a todo instante. Então, mediante tudo, a fé realmente é que tem me trago até onde eu alcancei hoje. Muito lindo. E eu acho que ainda em fé, quando você percebeu que a fé tinha deixado de ser apenas algo que você conhecia e passou a ser algo que você vivia? Eu já tive várias trajetórias assim com o Senhor, várias experiências, quantos testemunhos também, mediante toda a minha família, que isso vem desde a minha avó, isso vem carregando sobre nós, mas eu já tive várias experiências com o Senhor. O Senhor, ele já me curou de nódulos, o Senhor, ele já me curou de nódulos que expôs sua pele, e uma cura que não precisou de cirurgia, então foi realmente o Senhor. Então eu tenho testemunhos que realmente certificam e afirmam a minha fé. Ah, mas a sua fé é mediante só o que o Senhor faz para você ou fez? Não, porque, igual no fator da minha mãe, eu aprendi que a fé, imediatamente assim, do tamanho da minha fé, o Senhor, ele faz aquilo que lhe apraz. Entende? E eu posso ter a fé tamanha, crer do jeito que eu creio hoje, e o Senhor, mesmo assim, ele tem caminhos traçados diferentes, porque ele vê com olhos a qual eu não enxergo. Então ele vê além do que eu consigo ver. E eu me inspiro muito na história de Jó, a qual ele perdeu filhos, perdeu bois, perdeu tudo que tinha. E o Senhor refez tudo de novo. Então, é firmar na fé mesmo. É a fé que te caminha, é a fé que ilumina sua trajetória, é a fé no Senhor. Isso mesmo. Bom, quando eu conheci a Mona Lisa, né, assim, ela já me ajudou com roupa. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu trabalho com roupa. E ela me conquistou com esse jeitinho doce que ela tem, ela vai cativando, e ela vai ali, de repente ela tá te dando uma calça laranja, você tá levando, tudo com esse jeitinho de mansinho, você sai com uma sacola e com uma calça laranja. Sim. Mas, quando você percebeu esse jeito teu doce para trazer para a presença do Senhor? Eu sei que você, né, já veio de uma casa de pessoas que servem ao Senhor, mas uma coisa é, por exemplo, a minha mãe servir, outra coisa sou eu servir. Sim.
quando que você se viu já servindo ao Senhor, assim, com tanta doçura? Porque eu olho, assim, você servindo, você serve com doçura, né? Quando eu falei pra Elise de você, eu falei assim, eu olho pra Mona Lisa, eu já vejo assim, ó, ela abre a boca, eu já sinto a presença do Senhor, até quem te segue pelo Instagram consegue sentir isso. Quando foi que você percebeu isso? Eu fui ter uma percepção maior dessa doçura, acho que acredito aproximadamente dos meus 15 anos, que foi o meu testemunho mais forte, que foi por conta desse nome. Mas a minha mãe sempre dizia que eu tinha essa doçura, quanto no falar, quanto no só olhar, na expressão. Então, isso veio caminhando comigo durante essa trajetória. Hoje eu tenho 26 anos, mas eu acredito que existe excelência para servir. Até numa taça, no servir uma água, tudo que você possa fazer, a forma de servir é muito linda, porque o Senhor também serviu. Então, eu aprendo com Ele também a servir com excelência, seja onde você estiver, seja com o que você vai fazer. Então, sempre há excelência no servir. E o servir é doçura. O Senhor me ensina a ser doce, no servir, da mesma forma em que Ele serviu com doçura. Então, isso vem muito dele. Hoje você canta. Ai, Jesus. Você acha Ai, Senhor. ela canta. E ela canta assim, ó. A Marcela me falou. Canta. Vai cantar. Até o final ela vai cantar. Jesus. Como foi? Assim, o cantar. Conta pra nós. Vai que tem alguém aqui que quer se despertar pro louvor a Deus. Como foi esse despertar? Acredito que, assim, na parte familiar, meu pai já cantou com pessoas famosas. Por exemplo, não é do ramo evangélico, mas ele já cantou com Bezerra da Silva, com esse pessoal. Tudo bonitinho. Legal. Então, acredito que já tem uns laços ali, acredito. Mas eu sempre acreditei que a música, ela cura. Então, assim, todo o momento, às vezes eu louvo pra mim, pra minha alma. Algo que ela traz cura, que ela deixa tudo mais leve e que eu consigo compreender. A minha mãe, ela tinha um conhecimento muito grande da palavra. Eu não consigo ter a mesma memória, a mesma forma em que ela trabalhava com a palavra. Então, eu acredito que no louvor eu consigo me identificar. E várias vezes que eu já adorei ao Senhor na forma de louvor, de ministrações, assim, de músicas, o Senhor já curou. Da forma que às vezes eu canto pra mim mesma. E eu também sou curada internamente por algo. Entende? Então o louvor, ele vai muito além disso. Eu comecei a servir mesmo no Ministério de Adolescentes e Jovens, na parte do louvor como regente. Eu tinha, se eu não me engano, 14 anos. Com 12 eu iniciei no Ministério Infantil. Depois eu fui pro Jovens e na parte da regência. E eu sempre acreditei no transmitir o louvor. Não é somente só cantar, só abrir a boca, ter um timbre bonito, como muitos dizem, mas vai muito além, é você carregar tudo aquilo que tem na sua alma, tudo aquilo que você tem de aprendizado e transbordar no louvor, para que alcance, para que cure outras pessoas também, da mesma forma que talvez te curou. Então vai muito além. Você falou algo que você não observou? Observe. Antes da gente, às vezes, cantar, eu não tenho o dom da música. Queria ter, mas eu não tenho. Eu sempre queria. Se eu pudesse, Deus, eu queria cantar. Mas, enfim, Deus falou, não, lá no céu você canta, aqui não. Deixa pra cá. Mas você disse que muitas vezes você canta pra você. Você Sim. canta pra aquietar a tua alma, né? Então quantas vezes você não precisa? Talvez você canta pra você igual eu canto no chuveiro, na paz do Senhor. Mas quantas vezes nós precisamos, antes de transbordar no outro, a gente precisa lembrar tudo pra nós mesmos, né? Sim. Então, gente, quando a alma tá ali, ó, lembre-se aquilo, às vezes é uma oração, mas pra nós, antes de transbordar, olha pra gente. É que a cura, verdade, a cura você transmite ela curando você mesmo. Então, quando você permite ser curada, principalmente por um louvor, por alguma palavra, alguma coisa que você consiga servir, você transborda aquela cura a qual você se curou para outras pessoas. É verdade. E assim fortalece. E é a mesma coisa que falar, né? Falar, cantar, você já tá curando, você já tá transmitindo isso. Aproveitar toda essa potência, esse conhecimento, essa fé que ela já tá transbordando aqui pra gente. Quando você pensa em legado, o que significa pra você? O legado para mim é uma marca que você deixa. Ele é uma semente que você semeia. Ele vai muito além só do que você fez durante ou faz durante a sua trajetória toda. Ele é algo que vai permear até mesmo depois do fim. Então ele é algo que acompanha não somente vamos colocar assim, a geração que te acompanha hoje, mas vai acompanhar eternamente, assim como os outros que vieram. Quanto do seu legado, quanto de fé, quanto de coragem você teve. E tem pessoas que conhecem um legado a qual te conhecem, mas não igual eu estou te conhecendo aqui agora.
Hoje eu acredito que talvez você tenha uma percepção diferente sobre a minha pessoa e de talvez o legado que eu deixaria. Ou que eu estou florescendo agora, semeando agora, como semente. É sobre isso. E aí me veio uma palavra, continuidade, né? É contínuo, né? Sim. E vai muito mais além mesmo. Muito é isso além. mesmo que você falou. Muito além. Mesmo. E você dá continuidade em percepções de legados que você acompanhou, legados que você conheceu, de pessoas. É você continuar naquilo a qual foi te passado através de um legado. E você permear naquilo. E nesse assunto de legado, hoje, pra você, o que você gostaria que as pessoas vissem o seu legado? Como você gostaria de deixar, realmente semear, plantar o seu legado? O meu. Coragem. Acho que é a palavra que mais vai me definir nesse momento. Porque independente de qualquer coisa em que nós passamos, precisamos ter coragem para continuar. Independente de qualquer prova, de qualquer luta, de qualquer desafio. É continuar. E aí, para agregar a isso, recomeçar. É se permitir recomeçar quantas vezes for necessário. É se permitir recomeçar algo novo, algo que é desafio. Uma vez eu recebi uma palavra e ele me disse assim que tudo que é novo causa medo. E a coragem paralisa o medo. É verdade. Então é ter coragem e se permitir recomeçar. Perfeito. Me aprofunda, né? A gente tá assim, ó. Eu tô assim, você tá vendo? A gente tá mais... Ah, não, Tu gente. é profunda. Você falou sobre recomeçar. Sim. E o que você acredita que hoje as pessoas não entendem sobre recomeçar? Que as pessoas não entendem como recomeçar. Dificuldade, né? Sim, eu acredito que as pessoas se limitam no que está confortável e paralisa no medo. Porque várias vezes eu também me encontrei assim. Eu me paralisei no medo e fiquei verdadeiramente com medo de prosseguir. Tipo, mas eu não sei isso vai me levar. Mas se você não sabe, você só vai descobrir indo. Para isso existe coragem de recomeçar e se permitir. Verdadeiramente isso. Pra mim, né, o recomeçar é você primeiro olhar para aquilo que às vezes você tem vontade de fazer, mas para você recomeçar você tem que deixar algumas coisas para trás. Sim. A gente não consegue recomeçar com o velho vindo junto. Só que pra gente deixar o velho, a gente tem que olhar para nós. E o olhar para nós não é fácil. Não. Você tratar, né, você chegar em Deus e falar assim, vou ser tratada. Não é fácil. E você tratada, ainda mais no Senhor, ele vai te colocar feridas, né? Ele não, né? Mas ele vai te mostrar feridas que pra você passou, né? E o recomeçar é como se fosse atravessar uma rua. Eu ouvi isso ontem e é realmente isso, né? Às vezes a gente, né, um exemplo, eu tenho medo de atravessar a rua. Ah, mas eu posso fazer outra coisa sem atravessar a rua. Eu faço outra coisa e eu não vou atravessar a rua. Ah, eu só vou o pé, a hora que chegar lá eu não vou fazer. Mas o recomeçar é muitas vezes tem que deixar. Tem que deixar algumas coisas. E não é fácil, né? O recomeçar é olhar totalmente com carinho a trajetória qual você passou e confiar que você vai conseguir. Olhar com carinho pra dentro de você mesmo, sim, né? Porque se a gente não se amar em primeiro lugar, aí te trava e aí vai ter medo, verdade. Então recomeçar. Eu vejo o recomeço muito nisso também. É você se amar primeiro. Exatamente. Se encontrar e mesmo quebrada, você continuar. É não parar. Exatamente. Eu me vejo e já me vi em várias situações assim. E pode ficar tranquila, que nesse recomeço você vai descobrindo coisas que você não imaginava que você, quanto conseguiria ou que tinha potencial para aquilo. Pois é. Você vai se redescobrindo automaticamente. E aí você começa a olhar para trás, para sua trajetória. Sim. E você começa até a se orgulhar. Sim. Nossa, você começa a enxergar com outros olhos que passou, né? Eu não sei o nome dessa, mas é aquela assim que foi investiu na com cabeça. roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa, o meu pai não me rejeita. Eu sabia que era essa. E falando em recomeço ainda, qual foi ou qual está sendo o recomeço mais transformador que você está passando? O recomeço que eu tenho passado, eu estou nessa transição ainda, então acredito que eu estou no início do recomeço. Eu estou me redescobrindo e recomeçando talvez em áreas que talvez eu não depositaria totalmente ali. Eu estou atuando hoje numa área diferente da qual eu sou especializada, então eu me permiti a ter esse recomeço, olhando com toda certeza, com carinho na minha trajetória que eu tenho até aqui, pontuando algumas coisas, melhorando algumas coisas. Então eu estou no início do recomeço. Então, a minha dica também é, permite-se recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Quantas vezes for necessário. E aproveitando, já conta um pouquinho aí pra gente. Qual que é a nova área da sua transição aí, profissional? Eu estou passando por uma transição tão
longa, assim, mas hoje eu atuo na parte de assessoria, faço mídia, cobertura da mídia de uma loja, da nossa amiga, Jaqueline, a Bela Donzela, e tenho me permitido também a ter horários mais longos e extensivos. Eu tenho me dedicado quanto nos estudos e aplicando as técnicas já quanto nessa assessoria, quanto nessa curadoria da loja. Então eu tenho me permitido. É algo que eu já trabalhei? Já, mas eu não tive esse vínculo que eu estou tendo hoje. Então é diferente. Tá sendo diferente. Tá sendo diferente. O que hoje, você se vendo, que Deus tá colocando em suas mãos, talvez te reconstruindo, te fazendo um novo, algo novo, mas que você olha para essa Mona Lisa de hoje e jamais pensaria que isso iria acontecer? Eu acho que eu vou dar duas respostas. Isso não seria algo que eu jamais pensei que iria acontecer, mas é algo novo para mim. Eu tô tendo uma intimidade muito maior com o Senhor. A gente estava conversando e eu ainda te pontuei. E um dos meus pontos, minha mãe. Falava que minha mãe tinha fila prêmio, fila de prioridade no céu. Eu falei assim, mamãe, ora por isso aqui, por favor. E ela era a que tirava todas as... Como que eu posso dizer e pontuar aqui? Tirava todas as partes embaçadas, que eu não conseguiria ver, sabe? Ela tinha essa parte de tirar as escamas dos olhos e me direcionar, não, é isso. Ou me colocar para pensar, não, é isso que o senhor tá querendo dizer, você concorda? Sim. Então, não seria algo que eu não imaginaria que iria acontecer. Mas hoje em dia eu estou tendo muito mais intimidade com Deus, mediante toda a dor que eu passei, toda a dor que eu tenho, mas é algo que tem acontecido, uma intimidade e uma entrega muito maior ao Senhor ainda. Porque foi esse o legado em que ela me passou. E eu quero continuar ele. É uma escolha minha de continuá-lo também. Eu costumo dizer, e nas minhas orações também, eu pego e falo ao Senhor, Senhor, que até os meus passos transpareçam do Senhor. Que não seja nada de mim. Eu não estou aqui por um acaso. Eu estou aqui, não. E coisas que eu pensei que talvez nunca iria acontecer, o Senhor me apresentar pessoas tão maravilhosas, assim como vocês. Nunca me imaginei estar aqui sentada, toda chicosa, com pessoas tão importantes, quanto fisicamente, quanto espiritualmente. Então, são coisas que eu não imaginei. E isso me vem à memória de lembrar novamente da minha mãe. Ela sempre me disse. Ela falava assim, você vai em lugares que eu não fui. Você vai conhecer pessoas que eu não conheci. Você vai fazer coisas que eu não fiz. Mas todas elas, lembre-se que o caminho é o Senhor. Então, eu tenho trilhado esse caminho. E fico muito feliz. Então eu fico muito feliz do Senhor naquela oração. Olha, gente, a gente tá vendo, a convidada tá aqui plena. E a gente plena? Eu segurando, de repente eu olho pra ela e tá todo mundo chorando. Em Monte Azul. Essas semanas passadas. Até uma das vezes que a gente conversou, eu iria pra lá. E lá tem uma tia de consideração. Chama tia Augusta e tia Jerônima. E com elas têm já 60 mais ali, já tem uma experiência com o Senhor a nível hard. Isso, e eu gosto dessas amizades. Eu gosto de sentar e ter esse tempo de mesa. E a gente conseguiu ter esse tempo de mesa lá na casa delas em Monte Azul. E elas me mostraram e abriram os meus olhos para tanta coisa, tanto detalhe, e tanta compaixão e amor do Senhor para como nós, filhos, que isso transborda na gente. Então, exatamente. E é essa oração, que vocês façam também. Que a cada gesto meu que transpareça do Senhor. Porque é tudo sobre Ele, não é nada sobre nós. Às vezes, quando você vê, a carne, ela domina tanto, que quando você vê, você tá transparecendo tudo, menos o Senhor. Menos o Senhor. Mas quando você fala assim, não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre quando eu chegar, eu não preciso abrir a boca, mas o Senhor sabe que aqui existe uma mulher de Deus. Exatamente. É nos detalhes. Nos detalhes. Mas isso é uma decisão. Você querer, isso é uma decisão, é decidir morrer para Cristo mesmo, é renunciar às vezes coisas que a alma quer, mas que você fala o quê? Não é isso, né? Porque a nossa alma ela é enganosa, sim, mas o nosso espírito não, a gente tem que estar ligado no espírito. Sobre o café sem pressa, quando a gente se conheceu, e logo um dia eu precisei falar com ela numa live, assim, a gente nunca tinha conversado, e eu fiz uma chamada de vídeo, e de repente apareceu a mãe dela. Você lembra? Assim, ela tava passando, você falou assim, mamãe, vem aqui conversar com a Marcela, minha amiga, e ela chegou, e ela começou, assim, a testemunhar a tua vida, sim, sobre ela. E eu falei, gente, e eu tava no caminho que eu tinha acabado de conhecer Jesus, não sei se você se lembra, mas eu tava em transição de tudo com Deus, e eu fiquei, meu Deus, olha essa mulher, ela lá, assim, ó, pelo computador, ela
transparecer assim, Jesus de uma forma, de uma autoridade do céu, de Deus, assim, né? E ela sempre me passou isso. É uma Essa autoridade e essa confiança no Senhor. E aí eu comecei a seguir ela no Instagram, ela fazia muitas lives, Sim. fazia muitas lives e eu entrava em todas, assim. Mas naquele dia, e olha como que a gente tem que observar, gente, quando você for convidada para um café, você vá. Tá? Exatamente. Eu vou falar do que eu aprendi. E tem coisas que não voltam mais. Oportunidades que Deus coloca na nossa porta. E aí a vida é tão corrida. Ai, um dia eu vou, um dia eu vou. Ai, quando der eu vou, quando der eu vou. E às vezes não dá. Mas isso é o quê? Falta de prioridade, não é falta de tempo. E a mãe dela falou assim, ó, vem aqui. Venha tomar um café comigo e com a Mona Lisa. Vem aqui conhecer meu quarto de oração. E eu falei, meu Deus, eu fui um quarto de oração. Tem um quarto de guerra lá. Ela falou, vem aqui tomar um café. A casa é simples, mas a presença de Deus é palpável. Eu nunca mais vou esquecer. E eu falei, eu vou. Mas adivinha? Eu não fui. E aí, hoje em dia, quando eu falei pra ela assim, como eu queria ter ido naquele café. Não pelo café, gente. Não tinha nem café direito eu como. Mas sem presenças, tem coisas que Deus coloca na nossa frente e a gente fica adiando. Hoje eu só vou poder tomar um café com ela ontem, no céu, porque eu irei lá. Ela já tá lá, mas eu irei, Isso em nome mesmo. de Jesus. Mas como que a falta de prioridade é da gente não usufruir de momentos, como um café sem pressa, como ouvir boas conversas, talvez um podcast desse tão rico, às vezes na correria você não escuta o completo. Mas é isso. Enquanto nós temos fôlego de vida, a gente continuar gastando mais pra Deus do que pra nós. E olha, quando eu vi, eu falei, gente, perdi uma oportunidade aqui, agora eu vou ter que buscar lá no céu, né? Enfim, vai ter que ser lá. Mas é isso. Tome um café. Quando alguém te convidar, vá, arrume um jeito na tua agenda. E vá mas sem pressa. Sem pressa. Vá sem pressa. Adorei. Esse tempo de mesa é muito importante. Ainda mais nessa vida acelerada em que a gente vive hoje. E a gente pisa o pé no acelerador, começa a fazer uma coisa, terminou aquilo, às vezes nem concluiu certamente, assim como estava ali escrito, já foi para outra. Então esse tempo de mesa, se você puder e tiver a oportunidade, pare, sente, respire e tome seu café sem pressa com uma boa conversa. Isso tem muito também, voltando ao que a gente estava falando, os detalhes de Deus. E às vezes tem coisa que ele apresenta pra gente, mas a gente também não consegue enxergar, né? É ter a percepção ali na hora, né? A gente vai entender depois. E voltando rapidinho. Uma dessas minhas idas a Monte Azul, eu fui levar a minha avó em Minas Gerais, pra ela ficar uma temporada lá. E na minha volta, eu iria voltar pra Serrana, no meio do caminho. Falei assim, gente, Monte Azul. Queimou meu coração. Falei assim, poxa, mas tá tão pertinho. Dava, se não me engano, uns 20, 25 minutos de desvio pra eu vir pra minha casa. Falei assim, poxa, liguei pro meu pai. Pai, tô indo embora. Ele falou assim, por que você não passa na casa das meninas? Porque a gente fala assim, por que não passa lá na casa das meninas, da sua X? Ah, pai, acho que não. Não, passa lá que você tá perto, não tá? Eu falei assim, eu tô, pai. Vou fazer o seguinte, eu vou ligar. Tá bom. Aí eu retorno pro senhor. Liguei pra ela, estão em casa? Ainda usei esse argumento. Estamos sim, eu benço, tudo certinho, né? Aí, estamos em casa, estamos sim. Então tá bom, daqui uns 25 minutos vai chegar uma caixa pra vocês. Tá? Receba no portão. Tchau, beijo. Aí de repente chegou eu. A surpresa. Detalhe, antes de eu sair de Frutal, passei na padaria, que era a padaria favorita da minha mãe da cidade. Comprei o que a gente gostava de comer. Umas coisas. Coloquei no carro, mas ele vai pra casa. Então já tava tudo direcionado. A minha saída na hora, já levei o café da tarde, era só coar o café mesmo, e a conversa, que era o tempo de mesa. Estava tudo agendado. Que você se permitiu ter essa percepção. Deus já tinha mostrado. Eu tenho procurado desacelerar, essa palavra, para eu conseguir, porque às vezes o Senhor fala, mas o Senhor não grita. O Senhor, ele é sutil. E às vezes nessa sutileza, se você tiver acelerado, você não consegue perceber. É mesmo. A gente vai no automático. Exatamente. É muito automático. Tudo que a gente faz, tudo que a gente... Eu sei que é trabalho, é muita demanda, às vezes, de só família, é várias casa, é tudo. Mas o que você falou é perfeito, a gente precisa um pouco desacelerar. E ele é sutil. Ele existe até uma indicação. Não ganho nada pra falar sobre isso, tá? Mas existe um devocional da Cláudia Canção, que é da dupla Canção e Louvor. O devocional dela se chama 5 minutos do que é eterno. Porque às vezes você não tem aquele tempo elaborado pra sentar uma meia hora, 1 hora pra ler a palavra, ver aquilo. Mas ela tem esse devocional de 5 minutos do que é eterno, pra te acompanhar durante a sua trajetória. Isso é importante. Ter essa intimidade a mais com o Pai. É mesmo. Com certeza, sempre é. Eu ando buscando cada vez mais. E pode buscar, porque é uma fonte que não esgota, tá? Aqui pode abrir a nossa torneira, às vezes falta água, dele não falta. Ele jorra constantemente. Sim.
E quanto mais você enche, mais você transborda. Mona Lisa, que conversa você teria com a Mona Lisa de alguns anos atrás? Continua, menina. Menina não no sentido pejorativo da palavra. Pela trajetória mesmo. Continua. Não desista. Coragem. Minha mãe sempre me ensinou algo que ela falava assim: coragem, menina. Apruma. Tinha uns ditados assim. Então, eu conversaria com a Mona Lisa há tempos atrás com muito carinho, primeiramente. Sem julgamento. Sem apontar nada. Sem falar você errou nisso, 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 nisso. Nada. Só teria essa conversa simples e objetiva. Agora nós vamos para uma parte que eu amo, que é na ponta da língua. Vamos lá. Mona Lisa, a gente vai falar uma frase ou uma palavra. Você responde também, se tiver no seu coração uma frase ou uma palavra, você fica à vontade, tá? Qual a sua comida favorita? Macarronada. Adoro. Um personagem da Bíblia que te inspira. Jesus. O mestre. Um louvor que é seu. Um louvor que é meu. Estou contigo, esse não Deus. Um lugar que você gostaria de conhecer. Israel. Uma fé sem pressa pra você é? Tempo de mesa. Um versículo que mora aí no seu coração, que faz parte de você. Salmos 119, 121. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Manhã ou noite? O que você prefere? Noite. Uma qualidade que você admira em alguém. Uma qualidade que eu admiro. Honestidade. Uma pergunta. Mona Lisa, alguma parte da sua história lá atrás que você hoje enxerga como propósito? Que talvez você não enxergava na época. Algo hoje que você consegue entender. Ainda tem alguma história assim sua? Sim, o meu testemunho dos meus 15 anos, aproximadamente, tinha 15 e alguns meses. O Senhor me provou. Na hora eu não entendi nada, nada, nada. Mas hoje eu consegui entender o cuidado dele e o amadurecimento que aquilo me trouxe. Quanto para o Senhor, quanto fisicamente. Com 15 anos eu fui acometido de um nódulo palpável, do tamanho de um caroço de piquite, mais ou menos, exposto na pele. E entre fomos pro médico, viu que não tinha nada líquido, enfim, para ser cirúrgico. Eu fui 3 vezes para a operação. Durante todo esse processo de tratamento, de investigação dos médicos, a gente tinha uma agenda a ser cumprida, da minha mãe palestrando, e mediante essas agendas eu acompanhava ela para louvar também. E era tão diferente que eu não aguentava de dor, eu não sabia se eu ficava sentada ou se eu ficava em pé. Os medicamentos já não faziam efeito, como era para fazer. O que era para fazer feito de 4 horas, fazia de 2 horas. Eu ficava aquele outro período com dor intensa por conta que eu não poderia tomar outro medicamento. E ainda a minha mãe me disse assim, vamos reagendar essas palestras. Eu falei assim, nós vamos continuar. E é daí também que vem um pouquinho da minha força. Verdade. Vamos continuar. Para me dar o medicamento e nós vamos. Já teve vezes de nós ter 3 ministrações no mesmo dia. Saímos de uma, indo para outra e ia para outra. E eu com essa dor intensa. Me medicava, eu cantava. O Senhor fazia aquele mover na igreja. Pessoas eram curadas, pessoas chorando, várias coisas acontecendo. E a gente pensava, poxa Deus, o Senhor tem feito lá. E foi uma dessas palavras que a gente ainda usava. O Senhor fez lá, faz aqui também. Você sabe que isso tem doído na gente. Traz a cura para cá também. Hoje caberia aquele hino de passa lá em casa, Jesus, também, sabe? E a gente continuou nessa rotina de agenda, seguindo todas elas. Às vezes eu chorava, às vezes era da presença do Senhor, às vezes era de dor mesmo, mas às vezes assim eu louvava o Senhor. E uma dessas 3 vezes que a gente foi pro centro cirúrgico, ligava. Olha, traz a Letícia para fazer cirurgia, assim, assim. Íamos pro médico.
Chegava lá, nada. Voltava pra casa. Aí a minha mãe já deixava até minha mochila com as roupinhas prontas. Já, no sofá. Era só passar e pegar. Aí no outro dia ligava de novo. Fomos. Na terceira vez que fomos lá, pra fazer a cirurgia, acabou a energia do hospital. E eu ainda me perguntei como. O hospital tem que ter um gerador. Questionei várias coisas, porque a gente não estava entendendo o tamanho da proporção do milagre que o Senhor queria fazer. Era uma cirurgia que ele queria fazer sem abrir. Não era uma cirurgia por mãos humanas e que tivesse que abrir, enfim. E aí, voltando para casa dessa terceira vez, a minha mãe me colocou para tomar um banho na água quente para ver se tirava um pouco daquela dor. E foi fazer os afazeres da casa. E ela falou assim, qualquer coisa você grita mamãe. Aí já tinha até um banquinho no banheiro, eu ficava lá. E aí eu lembro que eu gritei. Ai! E ela veio correndo. O que aconteceu, minha filha? Fala pra mãe. E eu chorando em lágrimas. Eu falei assim, mãe, o caroço sumiu. Ela, o quê? Eu, mãe, o caroço sumiu. E aí a gente se abraçou e a gente começou a chorar no chuveiro. Aí não sabia mais se era água do chuveiro ou se era água dos nossos olhos mesmo. E então, assim, foi um milagre muito lindo que o Senhor fez. E que todos esses momentos cabe a força de não desistir, de seguir o que o Senhor te orientou. Então, durante todo esse processo, a gente não parou, a gente não temeu o que o Senhor nos confiou, ministramos quanto louvor, quanto ela a palavra, e seguimos. E o Senhor fez, mais uma vez na minha casa, um milagre acontecer. Uma cirurgia sem precisar abrir, feita pelos mestres dos mestres. Nossa, eu tô impactada, assim, profundo. Foi muito lindo mesmo. O Senhor, Ele faz. Ele faz mesmo. Ele faz. Ele fez, Ele faz hoje, Ele faz amanhã. Ele faz. E continuamente. Continuamente. É a palavra de hoje. Ele é o mesmo. É o Ele é o mesmo. mesmo de ontem, de hoje, de sempre. É aquele que deu força para Davi matar um gigante com uma pedra. É o mesmo Deus, é o mesmo. Tem coisas que acontecem para provar nossa fé e para que a gente possa conseguir entender a gerar um processo, gerar um testemunho. Posso te falar com toda certeza. Gerar um testemunho dói. Mas quando ele passa, o milagre chega. É uma sensação que não dá para explicar. E eu peço sempre ao Senhor que todas as minhas experiências sejam assim, Senhor, faça de uma tal maneira de que quando eu olhar ou estiver mediante aquela situação, não tenha dúvida de que foi o Senhor. Boa. Então, por exemplo, esse café sem pressa hoje. Propôs uma data, não dava certo. E na outra, olha, vou tentar mudar isso. Não deu certo. Ficou pra hoje. Então, assim, faça como ele fez. Como que não tenha ter dúvida. Eu não tenha dúvida de que foi o Senhor. De que está sendo o Senhor que está me apresentando vocês, que está dando essa oportunidade das pessoas conhecer, né, o CPF nesse momento. Então, só gratidão. E finalizamos mais um episódio do nosso Café Sem Pressa. E esse episódio teve lágrimas, teve muita emoção, teve a presença palpável aqui para nós, né, Elise, de Deus. Assim, você transbordou a presença do Senhor, mas você transborda, não foi só aqui, você transborda em todo lugar. Eu quero te agradecer por seu tempo tão precioso que você tirou, que veio aqui conosco, e que você continue sendo essa mulher, porque assim, aqui você quer ser menina de Deus, mas aqui fora, né, essa mulher determinada, corajosa, ousada. Eu só te agradeço, porque você foi um presente, que só por entrar numa loja e simplesmente o Senhor estava me apresentando, posso dizer, uma amiga dele, e que você continue essa pessoa incrível, que fez a gente chorar aqui hoje. Obrigada, viu? Eu que me sinto muito honrada de poder ser amiga das amigas de Jesus. Eu me sinto muito privilegiada de poder sentar nessa mesa, ter esse tempo de mesa com vocês hoje. Que o Senhor possa recompensar vocês, que possam transbordar ainda mais de vocês, que vocês continuem essa caminhada e essa trajetória linda também, de transbordar ainda mais na vida de outras pessoas, mesmo que não seja na nossa região, mas que expanda para todo o mundo. O mundo precisa conhecer vocês, que vocês continuem sendo porta-voz daquilo em que o Senhor almeja, que vocês continuem transbordando leveza, alegria, conhecimento
e tudo mais que o Senhor tem para dar para vocês. Amém. Bom, eu também quero agradecer, a Marcela já fala tudo antes que eu. Mas no meu coração, a sua doçura, todo mundo vai conseguir perceber hoje. Mas obrigada por compartilhar a sua história, sua vida, seu testemunho, seu amor. Por abrir com a gente realmente o coração. E por encorajar a gente, sabe? E vai alcançar muitas pessoas que precisam dessa mensagem de coragem, de entender a continuidade. Sim, acho que essa foi a palavra para mim. E fica uma lembrança nossa, para você não esquecer desse momento. Jamais! Já está em minha memória, em meu coração. Vamos presente. Gente. Ai, que fofo! Que lindo, gente. Ai, tem meu nome. Vai estar nos stories. Meu Instagram tá um pouco inativo devido a essa transição, mas com certeza vai estar lá, tomando cafezinho comigo juntamente. Ótimo. Agradeço muito. E vamos aproveitar, então, a gente vai colocar aqui, mas pode falar pra gente onde o pessoal te acha, na rede social, que você quiser deixar aqui de mensagem antes da gente finalizar. Porque o Café Sem Pressa todo mundo já sabe, né? @o Café Sem Pressa, YouTube, clica lá no sininho, se inscreve no canal. Sim, vocês vão me encontrar no Instagram como @eu.monalisaletícia. Tá um pouco inativo o Instagram? Está, mas tudo está acontecendo no off e já vai estar transbordando no Instagram também. Estou nessa transição de fase de especializamento para também transbordar na parte de assessoria e curadoria da loja. Então vocês vão acompanhar tudo isso por lá. Um beijo e fique com Deus. Tchau!